Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Lúcio Malaver elogia Esmeralda e ela se assusta ao ouvir a voz do diabo. Esmeralda tenta fechar a porta, mas o carrasco a impede e fala que não irá machucá-la. Lúcio diz que está disposto a fazer da sua vida o que ela quiser. Esmeralda diz que ele não tem nada para fazer ali e pede que ele saia dali. Ela afirma que o bebê é só seu. Ela o expulsa dali. Dominga percebe que Lúcio Malaver está ali e corre para arrebentar a cabeça dele. As demais vizinhas expulsam Lúcio e Dominga ameaça jogar o balde na cabeça dele. Malaver chama Dominga de maldita bruxa e promete que buscará Esmeralda e seu filho depois. José Armando começa a atender alguns pacientes no hospital. Georgina se encontra com ele no hospital. Ela diz que seu pai está muito bem em Paris, mas está morrendo de saudades dele. José Armando diz que acredita, e ali ele também faz falta. Georgina diz que soube que ele irá se casar. José Armando nega. Georgina diz que veio ver o Álvaro Lascaino. José Armando a convida para tomarem café depois. Dominga diz a Esmeralda que Lúcio Malaver já foi embora. Esmeralda segue tremendo e afirma para a idosa que está com medo, pois pensou que ele iria entrar ali. Dominga diz que se o Lúcio aparecer ali de novo, vai levar uma grande surra do povo da vila. Dominga diz a Esmeralda que não a deixará mais sozinha. Esmeralda diz que precisa de companhia, pelo menos enquanto não é operada. José Armando e Georgina tomam café e conversam juntos. Georgina diz que seu pai viajou e imaginou que quando fosse voltar, o encontraria casado. Georgina comenta que seu pai já se casou 4 vezes, mas acha isso um risco, pois a primeira coisa que perdem é a liberdade. Melésio e Firmino chegam à capital. Melésio fica passado com as coisas da cidade grande. Branca comunica a Graziella que vai sair para ver a Esmeralda e seu neto e vai esperar a Crisanta. Graziella diz que talvez o José Armando tenha ido ver a Esmeralda, pois o aconselhou a procurá-la de novo. Graziella diz que o importante é que Esmeralda e José Armando se unam novamente, pois tem certeza que eles se amam e agora tem um menino para cuidar. Branca pergunta à sobrinha se ela desistiu do José Armando por sua filha e pelo seu neto. Graziella diz que não, e que ela e José Armando compreenderam que entre eles dois não há amor, e sim apenas carinho. Graziella diz que José Armando buscou consolo nela, mas não tem necessidade disso tudo. Branca percebe ela triste. Graziella prefere não falar sobre sua vida. Ela fala que é muito infeliz. Branca a abraça. Melésio e Firmino caminham pelas ruas da capital e quase são atropelados por um carro. Melésio admira a estátua, o anjo que fica no centro do México. Branca visita Esmeralda e fica assustada ao saber que Lúcio Malaver a procurou. Esmeralda pede que a mãe não se preocupe e relata que não pode ficar fugindo o tempo todo. E ainda, o senhor Penha Real não lhe aceita. Branca diz que todas as noites reza a Deus para que Rodolfo seja iluminado, pois ele é orgulhoso demais. Esmeralda diz que não quer forçar essa situação e nem que seu pai seja obrigado a aceitá-las. Esmeralda diz que ali estão seguros, pois tem Socorro e Aurora de companhia. Crisanta comenta com Branca que o bebê parece com o José Armando a cada dia que passa. Esmeralda revela à mãe que José Armando esteve ali e só ofereceu dinheiro a ela por obrigação. Branca segue dizendo que por trás dessa oferta, o José Armando a ama. Esmeralda diz que ele não os ama e pediu para que ele fosse embora e não voltasse nunca mais. Fátima comenta com o Rodolfo que está muito nervosa, pois os pais do seu futuro genro já vão organizar o casamento. Ela relata que Emiliano adora Graziella e fará tudo perfeito, à altura da família. Rodolfo diz que Graziella parece triste, como se aparentasse algo que não sente. Fátima diz que Graziella está apenas nervosa com tudo que aconteceu. Fátima pede a Rodolfo que ele e Branca compareçam ao casamento. Rodolfo aceita.
Fátima diz que iria falar com Branca, mas ela foi ver a Esmeralda e o bebê. Rodolfo pensa no seu neto. Firmino e Melésio chegam à vila, onde Esmeralda e Dominga moram. Eles batem na porta. Esmeralda decide abrir, mas fica assustada, pensando que é Lúcio. Esmeralda se surpreende ao ver que é Melésio e Firmino. Melésio abraça Esmeralda. Firmino abraça Dominga. José Armando e Sebastião estudam na faculdade. José Armando fala que gostou de Georgina e ela é uma mulher moderna e inteligente. E o que mais lhe atrai nela é que ela não tem interesse em compromisso sério. Ele diz que talvez começará a sair com ela. Sebastião pergunta por Esmeralda. José Armando diz que ela não quer saber dele e irá esquecê-la. Dominga pergunta a Firmino por que eles já irão embora amanhã. Firmino diz que não pode deixar o cemitério sozinho, pois hoje teve que fechar pela primeira vez. Firmino ressalta que o cemitério tem que estar aberto para os que visitam os mortos. Esmeralda diz que ficou muito feliz com a visita dele e do Melésio. Firmino diz que o Melésio estava doido para ver ela de novo e o bebê. Melésio brinca com o bebê de Esmeralda. Melésio pede que ele cresça depressa, pois o levará para conversar com a água da cascata e o levará para cheirar as flores do campo, como fazia com sua rainha Esmeralda. Florzinha pergunta ao Adrian por que ele voltará tão rápido. Ele diz que não pode faltar do trabalho e só veio porque pediu licença. Adrian diz ao pai que se preocupa com ele, porque a tosse dele não acaba nunca. Flor diz que ele está há muito tempo assim. Adrian repreende o pai por ele não tê-lo avisado. Adrian deixa o telefone da casa de socorro. Pela noite, Tânia vai ao apartamento de José Armando em busca de sexo. Melésio e Firmino se enturmam com Cláudio e ouvem ele cantar. Dominga comenta com Esmeralda que esses velhos loucos não vão dormir tão cedo. Esmeralda diz que eles estão contentes. Dominga diz que o Cláudio adora cantar à noite. Esmeralda comenta que está muito feliz por eles terem vindo. Ela diz que seria bom se eles ficassem ali, mas não tem jeito. Socorro fica ao lado de Melésio e Firmino, escutando a música que Cláudio canta. Tânia diz a José Armando que ele é difícil demais. José Armando diz que não costuma agir do jeito que agiu naquela noite. Tânia relata que a transa com ele foi uma delícia. José Armando diz que não pode oferecer nada e passou por uma triste experiência, por isso não quer se envolver seriamente com ninguém. Tânia diz que vive o presente sem se preocupar com outras coisas. Ela o convida para jantar. Ele acaba aceitando. Esmeralda comenta com Firmino que sente medo do Lúcio levar seu filho. Firmino pergunta por que ela não vai para a casa dos pais. Ela diz que fugir não adiantará nada. Firmino pede que ela não esqueça que lá no campo sempre estarão dispostos a ajudá-la. Esmeralda diz que ama eles e algum dia voltará para lá novamente, onde nasceu e foi tão feliz. Melésio comenta com Esmeralda que o seu Cláudio toca violão bem demais. Melésio e Firmino estão decididos a irem embora amanhã. Esmeralda fala que assim que puder ver, não terá mais medo e cuidará bem do seu filho e se defenderá do Lúcio Malaver e de todos. Dominga teme que talvez a cirurgia não dê certo e Esmeralda fique cega para sempre. Esmeralda diz que o Dr. Lascaino lhe assegurou que a operação será bem sucedida. José Armando lê um livro e volta a pensar em Esmeralda, enquanto ela tentou mostrar para ele o bebê. O telefone da casa de socorro toca. Dominga avisa Esmeralda que José Armando está ligando para ela. Fátima chega em casa. Emiliano comenta com Graziella que andou como um bobo o dia todo. Ele pergunta se ela o ama um pouquinho. Graziella diz que gosta de como ele a trata e lhe cuida. Graziella abraça Emiliano. Fátima chega ali e cumprimenta Emiliano com muita felicidade. Fátima diz que está ficando louca com tantas coisas, pois há muito para prepararem. Emiliano pede que ela o dê as contas do casamento, pois cobrirá tudo. Emiliano diz que desde o primeiro momento que Graziella aceitou se casar com ele, tudo o que tem será para ela. Fátima fica entusiasmada. Esmeralda atende o telefone. Ele agradece por Esmeralda atendê-lo. José Armando relembra ela, que disse que ofereceu do Dr. Lascaino operá-la e que iria se encarregar de todos os gastos. Ele pergunta quando ela quer fazer a operação.
Ela agradece pelo gesto dele, mas diz que não precisa de nada e pede que ele não volte a incomodá-la e nem o seu filho. No dia seguinte, Álvaro comenta com Esmeralda que precisam esperar mais alguns dias e reservará a sala de operações para operá-la. Ele diz que a pressão dela está baixa e isso não é bom. Ela pergunta se ele vai mesmo operá-la. Ele concorda. Esmeralda diz que quando se recuperar, vai começar a trabalhar para pagar a operação. Álvaro diz que não tem pressa para receber. Ela agradece por ele ser tão bom com ela. Ele pede que ela o chame de Álvaro e não de doutor. Álvaro diz que tudo terminará bem. E é um sortudo por ter em suas mãos a oportunidade de fazê-la enxergar. Ele diz que quando ela se curar, poderá ver muito mais do que as pessoas que nascem sãs. Esmeralda diz que se pergunta como deve ser o mundo que não vê. Ele diz que esse mundo tem coisas lindas, que ela irá amar. A Aurora comenta com Dominga que o Dr. Lascaino é muito bonito. Dominga concorda. A Aurora diz que acredita que o Álvaro gosta da Esmeralda, mas ela ainda não percebeu. Dominga diz que nessa vida nada acontece por acaso, e se o destino quis que Esmeralda e Álvaro se conhecessem, era porque tinha que acontecer. Fátima comenta com Graziella que hoje irá decidir com Rita qual igreja será a cerimônia do casamento dela. Em pensamento, Graziella diz que essa é sua vida e não pode mudar nada. Adrian lamenta que a relação de Esmeralda e José Armando não tenha dado certo. Esmeralda diz que José Armando está obcecado e acha que seu filho é um obstáculo para serem felizes. Esmeralda afirma que seu filho passou a ser a pessoa mais importante de sua vida. Álvaro declara seu apoio ao José Armando em tudo que ele precisar ali no hospital. José Armando fala que está terminando sua especialização. Álvaro pergunta sobre Esmeralda. José Armando diz que tudo acabou entre eles. Álvaro pergunta se ele tem certeza. Ele confirma. Dias se passam. Socorro comenta com Esmeralda que o tempo passou rápido e que amanhã ela já será operada. Esmeralda diz que está muito emocionada. Esmeralda diz que não quer que ninguém saiba de sua operação. Ela ressalta que não quer que José Armando saiba. Dominga chega e avisa que trouxe uns pãezinhos quentinhos. Aurora diz que vai comer um com um copo de leite. Esmeralda decide ir à igreja antes de ser internada para sua operação. Dominga e Socorro acompanham a moça na igreja. Esmeralda reza a Virgem de Guadalupe. Ela se emociona e pede para conseguir enxergar, mas que se caso isso não for possível, que a santa proteja seu filho de qualquer perigo. Rodolfo pergunta a Crisanta sobre Branca. Crisanta diz que ela não deve demorar. Rodolfo diz que Branca está ficando fora de casa por muito tempo. Crisanta diz que a Branca está com a Esmeralda e o bebê, e as horas passam sem ela sentir. Branca fica sabendo que Esmeralda foi à igreja rezar. Esmeralda diz que não a chamou porque ela sempre está atarefada. Esmeralda diz à mãe que o Dr. Lascaino vai operá-la amanhã e só está dizendo hoje para ela porque quer que ela não diga a ninguém, muito menos ao José Armando. Branca concorda. Esmeralda aceita que Branca diga a verdade apenas para Crisanta. Esmeralda garante que tem seus motivos para isso. Branca a respeita. Lúcio Malavé tenta marcar sua consulta para fazer a tão sonhada cirurgia plástica. Lúcio diz que Esmeralda não verá seu rosto deformado e no dia que ela puder enxergar, verá ele saudável, disposto a viver ao lado dela. Branca e Rodolfo vão a uma reunião na casa de Fátima e Graziella. Emiliano revê Adrian. Adrian fala que está trabalhando de motorista para o senhor Penha Real. Emiliano diz ao Adrian que ele o dá muita sorte, porque essa noite veio pedir a mão da Graziella em casamento. Adrian fica nervoso. Acontece o evento. Todos brindam champanhe e comemoram pelos noivos. Emiliano pede a mão de Graziella em casamento, com um anel lindíssimo. Graziella o aceita. Fátima fica chocada com o diamante do anel. Ela comemora com Branca e Rita. Branca parabeniza Graziella e Emiliano e deseja que eles sejam felizes. Adrian sofre. Esmeralda se interna no hospital para realizar sua cirurgia nos olhos. Esmeralda diz ao Álvaro que rezou à Virgem Santa para que tudo ocorresse muito bem. Álvaro diz que entregará a ela um mundo que até ontem era desconhecido para ela, e ela entrará nele através de suas mãos.
Esmeralda diz que nas mãos dele está sua vida. Esmeralda recebe a anestesia geral. Álvaro pede que Deus o abençoe antes de iniciar a operação. Álvaro reza a Deus antes de começar a operação. Branca reza na capela do hospital para que Esmeralda consiga enxergar. Fátima pergunta ao Rodolfo sobre Branca. Rodolfo diz que soube que iam operar uma colega dela. Fátima diz que não consegue encontrar Branca nunca. Fátima fala que ela e Rita estão super atarefadas com a organização do casamento de Graciela e Emiliano. Amélia leva uma xícara de café para os dois. Fátima diz que ainda bem que a Amélia está ali para servi-lo. Fátima diz que espera que Branca não se esqueça do casamento da Graciela. Fátima pergunta se Branca não convenceu ele de ver o neto. Rodolfo diz que ela não tem que convencê-lo de nada. Fátima comenta que amanhã é o aniversário do José Armando e da Esmeralda também. Dominga comenta com Socorro que essas horas Esmeralda já deve estar sendo operada. Socorro pede que ela não fique nervosa. Dominga diz que não está nervosa e sim um pouco assustada. Dominga espera receber notícias logo. Socorro diz que daqui a pouco vão receber a notícia de que Esmeralda está bem. Dominga pergunta quantas horas a operação vai durar. Socorro diz que acredita que muitas horas e pede que Dominga se acalme. Dominga reza enquanto fuma. Tânia toma café da manhã com José Armando e Sebastião. Tânia diz que faz isso pelo José Armando, pois cada dia o vê menos. Sebastião diz que o José Armando foi convidado para ser assistente do Dr. Pérez Montalvo e ele trabalhará muito. Tânia pergunta a José Armando o que farão amanhã, pois é o aniversário dele. Ele diz que sairá tarde da escola e terão que deixar a festa para depois. Álvaro opera os olhos de Esmeralda com muita cautela, atenção e carinho. A ajudante comenta que a pressão está baixando. Álvaro se preocupa. Álvaro diz que Esmeralda não pode se expor. Álvaro consegue normalizar a pressão de Esmeralda. Melésio vai à casa de Florzinha. Se passaram dias e Dionísio continua tossindo, e pelo visto ele irá dessa para melhor daqui uns dias. Melésio pergunta se eles têm notícias de sua rainha. Firmino diz que não tiveram notícias nem do Adrian. Firmino afirma que está preocupado com a operação da Esmeralda. Dionísio diz que seu filho o avisará. Dionísio tosse muito. Melésio diz a Dionísio que ele vai acabar soltando as tripas para fora se continuar tossindo assim. Flor diz que seu pai tem pegado frio na madrugada e nas noites. Branca segue rezando a Deus para que ajude e proteja sua filha Esmeralda nesse momento crucial para a virada de chave na vida dela. Álvaro finaliza a cirurgia nos olhos de Esmeralda. Ele pede que a enfermeira avise os familiares que terminaram. Álvaro avisa a Esmeralda que terminaram e tudo correu bem. A enfermeira avisa a Adria que a operação já terminou. José Armando e Tânia passam por ali. José Armando decide ver o Álvaro. Ele pergunta à enfermeira pelo doutor. A enfermeira diz que ele já terminou a operação e já está quase vindo. Adrian vai à capela do hospital e informa Branca que a cirurgia já terminou. Branca abraça Adrian e espera que tudo tenha se saído bem. Álvaro sai da sala e vê José Armando ali. Álvaro diz que a operação teve uma baixa de pressão, mas não surgiram complicações. Esmeralda passa por ali. José Armando vê a moça, mas não a reconhece, pois ela está com os olhos cobertos. Álvaro chama José Armando para irem ao seu consultório. Socorro recebe informações. Ela comunica a Dominga que a operação terminou e parece ter dado tudo certo. Dominga diz que louvado seja o Senhor e a Santinha. Dominga abraça José Rodolfo e diz que a mãe dele poderá vê-lo. Branca diz ao Adrian que quer ver a Esmeralda e espera que não apareça nenhum contratempo. Branca diz que sua filha tem o gênio forte, igual ao do pai. Adrian diz que Esmeralda tem a doçura de Branca. Branca diz que acredita que no fundo o Rodolfo sente orgulho da coragem e força da Esmeralda. Branca afirma que se naquela noite em que nasceu, se Esmeralda tivesse ficado no berço, ele poderia ter gostado dela. Chegam umas flores no quarto de Esmeralda. Adrian assina. Branca elogia as flores e eles percebem que foram mandadas por Álvaro.
Chegam flores na casa de Socorro, para Esmeralda também. Socorro diz que toda semana chegam flores vermelhas ali, e deve ser de um homem que é apaixonado pela Esmeralda. Lúcio Malavé marca sua consulta. Lúcio se lembra de quando viu Esmeralda e ela o desprezou. Lúcio acha que irá desfrutar de Esmeralda e que ela irá amá-lo assim que fizer a cirurgia plástica. Álvaro comenta com Branca que Esmeralda teve um problema de pressão durante a operação e precisa recarregar a bateria e descansar. Branca pensa em ficar com ela. Álvaro diz que ficará de plantão no hospital e pode cuidar da Esmeralda, mas é proibido ficar pessoas ali. Ele diz que ficará atendendo ela. Branca volta para casa, bem tarde da noite. Rodolfo diz que até que enfim ela chegou. Branca diz que estava com a Esmeralda. Rodolfo reclama por ela deixá-lo sozinho o dia todo. Branca diz que ele poderia ter ido com ela, pois ao lado da filha e do neto o dia passa rápido. Rodolfo conta que amanhã é o aniversário do José Armando. Branca diz que também é o aniversário da Esmeralda. Álvaro acompanha Esmeralda por toda a noite e beija a mão dela. Ele deseja que ela fique boa logo. No dia seguinte, Branca e Crisanta visitam Dominga e Socorro e as avisam que vieram cuidar do José Rodolfo, pois Adrian levará Dominga para ficar um pouco com a Esmeralda. Dominga se anima. Aurora decide com Dominga. Dominga agradece a Branca por pensar nela. Branca diz que ela foi para sua filha como uma segunda mãe e essa felicidade devem sentir juntas. Dominga chora. Dominga comenta que hoje é o aniversário da Esmeralda. Graziela toma café com Emiliano e Fátima. Ela telefona para José Armando e o parabeniza pelo aniversário. Enquanto isso, no hospital, Esmeralda diz a Dominga que está muito contente, mas também muito nervosa, pois tem medo de que a esperança que tem de ver o filho não se realize. Dominga pede que ela não diga isso. Dominga afirma que se depois da operação ela não puder enxergar, dará seus olhos para ela, para que ela veja o pequeno. Esmeralda agradece a Dominga e fala que daqui a algumas horas estará ao lado do seu filho e de todos eles que tanto lhe ajudaram. Fátima e Graziela vão à casa de Rodolfo. Rodolfo pergunta o que Graziela vai querer de presente de casamento. Graziela diz que pode ser o que ele quiser. Rodolfo diz que quando ela pensava em se casar com José Armando, pensou de dar uma casa para eles. José Armando avisa o pai que já vai para casa. José Armando vê Aurora e Adrian no hospital e pergunta o que eles fazem ali. Álvaro decide tirar os curativos dos olhos de Esmeralda. Aos poucos, ele tira os 2 tampões dos olhos dela. Em seguida, ele pede que Esmeralda abra os olhos. Esmeralda começa a abrir seus olhos, que são verdes, como a joia que define seu nome. Álvaro pergunta se ela consegue enxergar. Esmeralda pisca e abre os olhos novamente. Ela começa a ver sombras e as demais coisas do quarto do hospital. Em seguida, ela chora. Álvaro se emociona também. Esmeralda começa a distinguir as coisas de melhor maneira. Ela vê o rosto da enfermeira e do Álvaro e diz que está conseguindo ver. Esmeralda chora muito. José Armando diz ao Adrian que o que menos esperava era encontrá-lo ali. Adrian diz que veio ver uma amiga que está doente, mas ela irá embora amanhã. José Armando pede para conversarem a sós por um momento. Ele pede que a Aurora saia. José Armando diz que ficou sabendo do que aconteceu entre ele e Graziela. Adrian diz que isso passou e que um pobre coitado como ele não deve sonhar tão alto. Adrian comenta que Esmeralda, pelo menos, não desprezou José Armando e o que aconteceu não foi culpa dela. José Armando diz que o amor deles é impossível. Adrian fala que amou muito Graziela e a seguiu como um cão fiel quando veio para lá. Mas tudo tem limite. Adrian pede que José Armando diga a Graziela que ela pode se casar com quem quiser, porque não se importa. Adrian fala que a Aurora é sua namorada. Esmeralda fica maravilhada ao conseguir enxergar o mundo real. Álvaro ajuda ela a caminhar por ali. Esmeralda toca no rosto de Álvaro e sorri. Esmeralda diz que ele é igual e ao mesmo tempo diferente. Esmeralda abraça Álvaro e diz que pode ver. Ela diz que ele a curou. Esmeralda beija as mãos dele.
Álvaro diz que não sabe quem fica mais feliz com isso. A enfermeira deseja felicidades aos dois. Esmeralda observa suas mãos. Esmeralda toca em alguns objetos. Álvaro diz que ela está reconhecendo o mundo ao redor dela. Álvaro entrega para ela a imagem da Virgem Santa. Esmeralda chora e agradece a Santinha e a Deus. Esmeralda elogia as rosas. Álvaro diz que foi ele quem mandou para ela. Ela diz que são rosas maravilhosas. Álvaro mostra para ela um espelho para ela se olhar. Esmeralda consegue se ver pela primeira vez. Esmeralda diz que prometeu que quando tirasse os curativos e percebesse que tinha se curado, diria uma coisa. Ele pergunta o quê? Esmeralda diz que hoje é o seu aniversário. Álvaro diz que ela podia tê-lo avisado antes para comprar um presente. Esmeralda diz que não tem melhor presente do que este, a luz dos seus olhos, que ele lhe deu. Esmeralda beija as mãos dele e o dá carinho. Branca chega ao hospital com Adrian. Branca chora e diz que está muito feliz de saber que ela pode ver e que está curada. Esmeralda toca na mãe e diz que ela é muito mais linda do que imaginava. Adrian diz que isso é inacreditável. Esmeralda abraça Adrian. Aurora diz que esse é um verdadeiro milagre. Esmeralda vê a Aurora e toca nela. Adrian diz que Dominga ficou em casa com José Rodolfo, mas ficará muito feliz quando vê-la. Álvaro diz a Esmeralda que, por enquanto, a visão dela está turva, mas ela poderá ver com mais clareza daqui a alguns dias. Ele dá uns óculos para ela usar quando sair de dia. Esmeralda diz que precisa ver seu filho. Ele diz que ela pode ir quando quiser, mas quer que ela conceda a ele a honra de levá-la para casa. Branca estranha no começo, mas acaba aceitando. Branca e Esmeralda se abraçam e choram juntas. Adrian e Aurora compram um bolo para darem de presente para Esmeralda. Álvaro sai com Esmeralda. Esmeralda diz que é ótimo escutar e ver o sorriso das crianças. Esmeralda diz que graças ao Álvaro, seu filho, não será um menino triste de ter uma mãe cega. Dominga brinca com José Rodolfo. Dominga estranha a demora do pessoal. Adrian chega com flores e a Aurora com o bolo. Branca diz a Dominga que o doutor irá trazer a Esmeralda. Branca fala que Esmeralda está enxergando e sente uma emoção enorme, porque agora sua filha não tem mais um olhar vazio. Dominga fica muito feliz. José Armando chega em casa. Rodolfo, Fátima e Graziella o parabenizam. Ele pergunta pela mãe. Rodolfo diz que ela saiu, pois hoje também é o aniversário da Esmeralda. Álvaro leva Esmeralda para a vila. Esmeralda diz que está há muito tempo ali, mas agora é como se fosse pela primeira vez. Álvaro se despede de Esmeralda. Ela agradece a ele por tudo que fez por ela. Esmeralda tira seus óculos. Ele pede que ela não tenha medo, pois as sombras ficaram para trás e agora se inicia uma nova vida. Rodolfo comenta com José Armando que não entende porque a mãe dele o convidou se nem está ali. Fátima é do contra e fala que Branca só tem interesse na Esmeralda. Rodolfo diz que ela devia só cumprimentar a filha e voltar. Graziella diz que Esmeralda tem todos os direitos e merece receber atenção e todo o carinho que for necessário. Fátima diz que Branca precisa se corrigir, pois não é justo ela abandonar José Armando por causa da filha e do neto. José Armando diz que Esmeralda é filha de Branca e é natural que ela dê atenção a ela e a ame. José Armando decide ir embora. Fátima dá um presente para o sobrinho. Ele agradece e sai. Dominga vê que Esmeralda está enxergando. Esmeralda chora ao ver sua segunda mãe e toca no rosto dela. Dominga diz que é uma alegria enorme vê-la. A Aurora diz que hoje é um dia especial e precisam festejar. A Aurora pede que Dominga mostre para Esmeralda o que prepararam. Adrian chega com o bolo. Esmeralda fica muito feliz e agradece a todos pelo amor e carinho com ela. Ela diz que quer ver seu filho. Esmeralda vai até o berço e vê seu bebê pela primeira vez. Dominga o entrega nos braços da moça. Esmeralda nina o pequeno e diz que ele é muito lindo. Ela o beija e todos ficam admirando a moça, enquanto ela chora e demonstra todo o amor que sente pelo seu pequeno.